Tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Vamos dar continuidade à aula 7. A aula 7 ela é extensa por quê? Porque nós temos situações que nós estamos somando frações com denominadores iguais. Aí é mais fácil. Porém, quando os denominadores são diferentes, há várias formas de você fazer operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, eu vou passar aqui vários vídeos curtos mostrando várias formas de se calcular adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, olha só, um método que a gente vai utilizar, isso depende da ocasião, sempre depende da ocasião. Há situações que você deve usar MMC, outras situações você utiliza simplificação, outras situações você utiliza frações equivalentes. Então, vamos ver aqui alguns casos que nós podemos utilizar frações equivalentes ou simplificação de frações. Bom, vamos ver aqui essa situação aqui, ó. Eu tenho duas frações, 1/4 mais meio, ou 1/2, né? Como que eu vou fazer para somar essas duas frações se os denominadores delas são diferentes? Bom, aí você vai analisar qual é a diferença, né, de um denominador por outro. Então, por exemplo, 1/4, o denominador aqui é 4, certo? E meio, o denominador é 2. E aí você se pergunta, como que eu poderia fazer, através de frações equivalentes ou simplificação, para eu poder igualar, ó, aqui C4 e aqui C4 também. Ou aqui ser 2 e aqui ser 2, para eu poder fazer a soma pelo método dos denominadores iguais. Então, olhando aqui, ó, se eu pegar essa primeira fração e multiplicar, então se eu pensar nessa primeira fração aqui, ó, multiplicar essa fração por algum número em cima e embaixo, por exemplo, por 2. Se eu multiplicar por 2, o que vai acontecer? Essa fração vai se transformar em uma fração 2/8. Então, ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, esta fração aqui vai passar a ser 2/8. E 2/8 vai ficar o quê? Com um denominador diferente de 2. Então, se eu tentar modificar essa fração, não vai adiantar muito. Agora, se eu olhar para outra fração, em que eu tenho o denominador 2 e eu preciso que ele seja 4, então eu posso multiplicar esse denominador por 2. Então, eu vou pensar em multiplicar por 2 e aí eu vou gerar uma fração com o denominador 4. E em cima também eu vou multiplicar por 2. Então, fica muito mais fácil modificar essa segunda fração através das frações equivalentes para que ela fique parecida ou com um denominador igual a esta. Então, eu vou fazer esse procedimento. Esse procedimento é chamado frações equivalentes. Frações equivalentes é quando eu multiplico uma fração, né, por um número, ou seja, multiplico em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador por um número, porém este número tem que ser diferente de 0. Então, para que aqui apareça 4, eu vou multiplicar por 2, ó. Então, essa segunda fração eu vou multiplicar por 2 embaixo, mas também vou multiplicar por 2 em cima, numerador e denominador. A primeira fração vai ficar do mesmo jeito que está, eu vou copiar aqui.
Então, vou colocar aqui, ó, a fração, que é a fração original mesmo, 1/4. Tá aqui, só copiei, certo? 1/4. Sinal de adição, mais aqui. A segunda fração, ela vai ser uma multiplicação entre frações, ou seja, seria uma fração meio multiplicada por uma fração 2, 2 meios, né? 2 dividido por 2. Então, seria o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Então, seria uma fração o quê? 1 vezes 2, que é aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Vou colocar em vermelho para demonstrar que é outra fração, é uma fração equivalente. E embaixo aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, eu vou colocar o valor aqui, ó. É igual a 4. Pronto. Agora, o que eu tenho? Eu tenho duas frações que possuem denominadores iguais. E se são iguais, você vai repetir e fazer o cálculo com ela. Como se elas fossem, na verdade, elas são iguais porque eu transformei a segunda em uma fração equivalente e elas se tornaram com denominadores iguais. Agora eu vou resolver o quê? Esta soma entre frações. Se os denominadores são iguais, eu vou repetir numa fração única. Então, vou colocar aqui, ó, a fração única. O denominador eu vou repetir, que é o 4. E aí eu vou colocar os numeradores aqui em cima, nessa fração única, somando. Então, vai ficar o 1 mais o 2 aqui da fração equivalente que eu criei. A fração equivalente que eu criei foi essa aqui, ó. Certo? Aí, seguindo o processo de cálculo, eu vou somar numerador com numerador e esse denominador eu vou repetir aqui. Então, vai ficar exatamente o 4 embaixo, repetindo, e a soma destes dois. 1 mais 2 é igual a 3. Então, vou colocar o número 3 aqui de preto. Em preto. Pronto. Então, a soma dessas duas frações dá 1/4 mais meio é exatamente 3/4. O que eu fiz? Transformei apenas uma fração em uma fração equivalente e depois fiz a soma normalmente, resultou 3/4. Agora o outro exemplo. Aqui eu tenho uma situação seguinte: 4 décimos menos 1/5. E aí eu observo que os denominadores são o quê? Diferentes. Eu tenho que pensar em uma forma, numa estratégia de cálculo que eu consiga torná-los denominadores iguais, porque aí eu consigo resolver através da soma tradicional quando os denominadores são iguais. Bom, eu olho para a primeira fração. O denominador é 10, teria que diminuir para 5 para igualar com a outra fração. Bom, se eu quiser que esse denominador diminua, eu vou ter que dividir. Eu vou dividir esse denominador por quanto para que ele se torne 5? Eu vou dividi-lo por 2. Então, eu posso dividir agora, fazer a divisão do denominador. Ao invés de multiplicar, eu posso dividir. Eu vou dividir esse denominador por 2 para que ele também seja 5, igual da outra fração. Só que eu tenho que analisar se eu consigo dividir também o numerador por 2. Olhando aqui, ó, 4 dá para dividir por 2. Então, nessa situação, eu posso também dividir esse aqui por 2.
E aí, eu vou só modificar essa fração aqui, vou transformá-la numa fração equivalente e vou colocá-la aqui. A segunda fração vai ficar do mesmo jeito. Então, eu vou pensar nessa daqui, ó. 4 dividido por 2, já posso fazer o cálculo aqui e já colocar direto. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, essa primeira fração eu vou ter um numerador igual a 2. E aí, o 10 eu tenho que dividir por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Eu já coloco aqui, ó. E aí, eu já modifiquei essa primeira fração, que era 4 décimos, ela passou a ser 2 quintos, porém, quando eu falo em frações equivalentes, não é porque os seus denominadores e numeradores são diferentes, elas são exatamente iguais, elas possuem o mesmo valor quando você representa numa figura ou quando você faz uma divisão. Pega a calculadora, 4 dividido por 10 é exatamente 2 dividido por 5. Então, você só escreveu essa fração de forma diferente, para que fosse conveniente o cálculo, certo? Pronto. Agora, você vai colocar o sinal de negativo, como estava aqui, do mesmo jeito. Você só vai transferir para cá e vai colocar essa fração aqui do mesmo jeito que estava aqui, do outro lado da igualdade para continuar o cálculo. 1 dividido por 5 ou 1 quinto, certo? Aí, de agora em diante, você vai aplicar a regra da adição ou subtração entre frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, o que nós fazemos? Nós repetimos. Então, você vai repeti-lo aqui. Se aqui é 5 e aqui são 5, você vai colocar o número 5, certo? E agora, você vai fazer o quê? As operações com os numeradores. Você pode fazer diretamente 2 menos 3, que dá 1, ou no passo a passo, coloca o 2, coloca o 2 e menos aqui, coloca o menos e depois coloca o 1 aqui. Então, vai ficar menos 1. E faça o cálculo, certo? Fazendo esse cálculo, 2 menos 1 é igual a 1. Então, aqui deu 1. E na parte de baixo, que é o denominador, você vai repetir. E vai ficar igual a 5. Então, 1 quinto. Então, o cálculo aqui, ó. 4 décimos menos 1 quinto é exatamente 1 quinto. Por quê? Porque transformando essa fração 4 décimos em 2 quintos, eu tiro 1 quinto e fica 1 quinto. Tá aqui, ó. Então, dessa forma, nós aplicamos o método de frações equivalentes e, aqui no caso, ó, frações equivalentes. Então, eu multipliquei e encontrei uma fração equivalente. Aqui eu simplifiquei a fração por 2. Então, aqui foi simplificação. E que gera uma fração equivalente também. E aqui foi multiplicação para gerar uma fração equivalente. Então, desta forma, nós aprendemos mais um método para adicionar frações com denominadores diferentes. É isso aí, valeu pessoal, até mais.